paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor para cada um de vocês. O tema de hoje é ser grato a Deus ao meio da tempestade, né? E eu queria deixar em Atos 27. Se vocês quiserem abrir a palavra de Deus, quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Atos 27 fala assim, eu vou ler ele inteiro. Paulo é mandado para Itália, o naufrágio do navio. 27:1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusto. E embarcando nós em um navio Adramítino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto, mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar ali. E soprando o sul brandemente lhes apareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Aquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo debaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos todas a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de uma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças.
E temendo ir dar em algum rochedo, se lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, com que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos de batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 266 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do lemo e alcançando a vela maior ao vento. Dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém? E Atos 27 nos ensina, né? Muitas coisas, do 33 ao 44, que no meio de um naufrágio, quando todos estavam sem esperança, Paulo pegou o pão, agradeceu a Deus e comeu, encorajando aos outros a fazerem o mesmo, demonstrando que gratidão em meio à tempestade, em meio ao desespero, né? E a fidelidade de Deus em meio à tempestade, a importância da fé e confiança inabalável, mesmo quando a direção não é clara, o papel de servos que somos do Senhor, fiéis, como os canais de bênção para os outros. A gente é canal de bênção para outras pessoas. E a soberania de Deus que usa até o mal para cumprir os seus propósitos, né? Mostrando que ninguém é perdido se permanecer na fé. Com Paulo como exemplo de coragem, liderança e esperança. Devemos ser gratos a Deus por tudo na tempestade, né? Não importa o que passamos nessa vida. A gratidão ao Senhor, ele é tudo que devemos ter. Paulo, mesmo sem uma voz direta, né, de Deus naquele momento, demonstrou fé e confiança, encorajando a todos a manterem a esperança e a se alimentarem, pois Deus o livraria. Então Paulo, ele sabia, né, ele sabia o Deus que ele servia. Então ele sempre foi fiel ao Senhor, e Deus, ele sempre é fiel, né? Não importa se a gente falha ou erra, Deus, ele sempre continua fiel em nossas vidas. E a fidelidade de Deus, né? Então a história, ela prova que Deus, ele é fiel. Ele cumpre suas promessas. E sua vontade soberana prevalece sobre a tempestade e perigos, protegendo quem? Protegendo seus servos. Então o nosso Deus, ele protege quem é dele, né? Então não importa o que passamos nessa vida, se mantivermos a fé em Deus e a gratidão de saber que tudo está no controle de Deus, no final sempre seremos mais que vencedores. Não importa o tempo que for, Deus, ele cumpre suas promessas, né? Então Deus, ele é muito fiel. Deus, ele é fiel a quem busca ele. Deus, ele é fiel a quem tá na direção dele, né? E para finalizar, antes de passar para minha irmã, eu queria deixar em Filipenses, capítulo 4, que fala também, né, da gente ter essa confiança no Senhor ao meio às nossas dificuldades da vida, né? Bom, Filipenses capítulo 4, eu vou ler do versículo 4 ao 9 só. Fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco, né? Então, o que a gente aprende aqui? Que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Devemos pedir a Deus sempre os nossos sonhos, esperar no Senhor e ser gratos em tudo que a gente tem, né? Que sendo gratos, Deus ele atende os nossos pedidos, né? Se for da vontade de Deus, né? Porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Mas tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade do Senhor, né? Sermos pessoas obedientes, sermos pessoas gratas a Deus. Então não importa a tempestade que passamos nessa vida, as dificuldades, a gente tem que ser fiel, obediente e graças a Deus. Amém? E eu vou passar para minha irmã. Amém. Então, para continuarmos, né, com o tema, vamos abrir em Jó, capítulo 1. Vou ler o capítulo inteiro, tá? A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuíam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muito numerosos o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias do seu banquete, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemaram contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, as suas mãos, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no seu poder. Somente contra ele não estenderá a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. A aflição e paciência de Jó. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seus irmãos primogênitos, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram. Mataram seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-lhes a nova. Falava esse ainda, quando veio outro, e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda este, quando veio outro, e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse:
Estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma. Então, irmãos, aqui a gente vê a história de Jó, né? Que a maioria conhece, né? Quem não conhece tá ali de Salmos, né? É uma história que fala sobre um servo, que ele era íntegro a Deus, né? E por ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que não errava, né? Você vê que Satanás ele vem na presença do Senhor e fala que ele só não blasfema, só é uma pessoa boa porque Deus dá tudo pra ele, né? E que ele fala, vai, tira tudo e você vê se não vai blasfemar contra o Senhor. Mas Deus sabia de Jó, sabia quem era o Jó, que Deus ele vê além, ele vê o coração, né? Então ele fala pra Satanás ir lá e fazer o que quiser, mas não tocasse em Jó. E ele vai lá e destrói tudo, acaba com tudo, mata os filhos, acaba com todos os bens, né? Acaba com tudo. E mesmo assim, Jó ele não peca, né? Ele não pecou e nem atribuiu a Deus, né, a culpa, né? Por isso, ele foi uma pessoa fiel, né? Apesar de tudo aquilo que aconteceu com ele. Imagina você tá lá de boa na sua casa e de repente acontece tudo isso, né? O que seria a nossa atitude em meio a isso? Para continuar, eu gostaria de ler Jó 2, né? Que dá uma continuidade aí nas coisas que aconteceram com Jó. Aí tá aqui, Jó 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Entre eles, apresentar-te perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher disse, ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobrevera, chegaram cada um no seu lugar. Elifaz, o tenamita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntos, condor-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconheceram, né? Ergueram a sua voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançou-se o pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então aqui, irmãos, a gente vê, né, que Satanás ele vem de novo na presença de Deus, né? Como hoje continua, né? Porque Satanás ele chega na presença de Deus e fala sobre nós também. Ah, esse não é seu servo? Faz isso, faz aquilo. Às vezes acontece essas coisas, a gente não entende. Não é porque tá acontecendo algo na nossa vida que a gente tá em pecado. Às vezes é teste, porque Deus ele não compra ouro que não seja provado.
Às vezes a gente tem que passar por certas provações, né? Para nos fortalecer como cristãos, para que venhamos a ser firmes, né? E fiéis, né? Ao Senhor, em meio a tudo, né? Porque nada acontece na nossa vida se não for uma permissão de Deus. Então aqui a gente vê que nada acontece sem ser a permissão de Deus. Então tudo que acontece na nossa vida é uma permissão de Deus na nossa vida, por um propósito. Às vezes para usar a nossa vida como testemunho, né? De vida para outras pessoas e trazer salvação para outras pessoas, né? E fé e fortalecer outras pessoas. Aqui na Bíblia fala, Jó não pecou. O sofrimento cria inúmeras oportunidades para uma pessoa pecar, enquanto procura alívio ou tenta encontrar algo ou alguém para culpar. A aceitação de Jó do seu sofrimento vai além daquela demonstração por Eli ou por Davi. Eles sofreram justamente, enquanto Jó sofreu injustamente. Sua fé o motivou no seu sofrimento. Também era sua única fonte de consolo, né? E para terminar, eu quero ler o último, né, capítulo de Jó, que aqui a gente vê como Deus honrou Jó por ser fiel, por perseverar até o fim. Então, Jó 42, confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Deus repreende os 3 amigos de Jó. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Tenamita: A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz o Tenamita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos Dante conheciam, e comeram com ele em sua casa, se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Então, ali, quando você lê no começo, você vê que é o dobro mesmo que ele tinha. Né? Ele tinha 500 jumentas, Deus dá 1.000 juntas de jumentas, né? Então, você vê que é tudo o dobro, né? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Você vê que Deus devolveu também os filhos e as filhas dele, porque é um tanto de filhos que ele tinha. Certinho. Chamou o nome da primeira filha de Gemima, a outra de Késia e a terceira de Queren-Rabuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, aqui, irmãos, a gente vê, né, que a perseverança de Jó, a integridade, a vida que Jó escolheu levar, né, apesar de tudo que aconteceu com ele, né, porque ali você vê que ele teve tumores, né,
Ele teve o que? Lepra ou câncer, não fala, tumores, né? Então, a gente vê que é câncer, né? Teve câncer pelo corpo inteiro, né? E ele, né? Ele viveu uma vida ali terrível. E se você tem interesse, ou se você já conhece a história de Jó, sabe que os amigos dele julgaram Jó o tempo inteiro, falando que Jó estava naquela situação porque ele pecou, porque ele era culpado. E acho que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes acontecem as coisas na nossa vida que as pessoas elas julgam em vez de ajudar. Elas falam que a gente está em pecado. Ah, você tá assim? Aconteceu isso porque você está em pecado. Ah, aconteceu isso porque você está em pecado. Aconteceu isso porque você está em pecado. Irmãos, não acontece essas coisas porque a gente está em pecado. Acontece as coisas que é para nos testar. Que é para ver se a gente tá firme com Deus. Que é para ver nossa atitude. Às vezes as pessoas, a maioria, né, ela não vem para te ajudar, ela só vem para te julgar mesmo, né? Para falar que você tá em pecado, para falar que você errou, por isso que aconteceu aquilo lá. Às vezes você fica assim, pior do que você já tá, né? Então, irmãos, nós temos que nos apegar a Deus. Nós temos que nos apegar às coisas boas. Não é só porque aquilo aconteceu na sua vida, uma doença, ou alguma desgraça, ou aconteceu alguma coisa material ali, ou bateu o carro, aconteceu alguma coisa ali, que você tá em pecado, irmãos. Às vezes é Deus que permite para que nós podemos ser testados, podemos ser provados, né? E aprovados perante os homens e perante Deus, né? E às vezes as coisas que acontecem na nossa vida é um testemunho de vida, né? Para outras pessoas, né? Que às vezes estão passando a mesma coisa e não tem ninguém para ajudar, né, irmãos? Então às vezes Deus ele nos quer nos usar como instrumentos, né? Como ali a minha irmã falou da vida de Paulo, que Paulo estava sendo levado para ser decapitado. Paulo estava preso. Paulo, num momento algum, ele, né, reclamou porque ele estava ali, porque ele estava pregando a palavra de Deus, irmãos. Ele não estava sendo preso para ser morto porque ele roubou, porque ele pecou. Não. Ele estava íntegro na vida, na sua vida com Deus. Né? Tanto que Paulo, se você for ler, tiver interesse, a vida de Paulo, depois que ele se converteu, né? Depois que Deus transformou a vida dele, Paulo, ele foi um dos maiores pregadores, né? Do Novo Testamento, que veio com o evangelho da graça, né? Que é o evangelho para os gentios, né? Que é um favor não merecido de Deus, porque nós não merecíamos, né? Estar com Cristo, mas pela rejeição dos judeus e pela, né, eleição de Cristo Jesus, que Paulo ele vem trazer que nós éramos com Deus desde a fundação do mundo, que nós já fomos justificados por Cristo, né? Então quem é a pessoa, ou quem, né, será contra nós, irmãos, né? Para nos julgar, para falar que nós não fomos salvos, ou para falar que nós não vamos ser salvos. Quem são essas pessoas? Só Deus pode dizer se você vai ser salvo ou não, irmãos. E não é o que você faz ou deixa de fazer que vai trazer salvação para você, irmãos, porque a salvação ela não é comprada com obra. A salvação ela vem mediante a fé em Cristo, irmãos. Então, se você crê em Cristo, se você reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador, irmãos, você, em nome de Jesus, já é salvo. E não há nada que a gente possa fazer que vai trazer salvação pra gente, porque Cristo deu a sua vida na cruz por nós. Esse foi o maior preço da face da terra. Então não é o que você faz ou deixa de fazer que vai trazer a fé para você, ou que você vai pro céu ou não. Entendeu, irmãos? Porque nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós já somos determinados a ouvir a palavra do Senhor. Por isso que Jesus fala, até na passagem dele, antes de Paulo, que ele fala, aqueles que são meus, ouvem a minha voz e me seguem. Tanto que na passagem ali do Mateus, você vai ler que Jesus ele fala, eu vim para muitos. Ele não fala que veio para todos. Ele fala que veio para muitos. Entendeu, irmãos? Ele veio para os que são seus, irmãos. Então, se você ouve a palavra de Cristo, se ela
traz transformação na sua vida. Se você reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é de Cristo, irmãos. Porque seguir o Evangelho de Cristo, seguir a Cristo, vai além do que religiosidade, irmãos. Às vezes a gente acha que a religiosidade traz salvação, mas não traz. Às vezes ela tá trazendo a perdição na sua vida, irmãos. Porque você ir na igreja, ler a Bíblia por ler e achar que dízimo ou tá ali na igreja fazendo alguma coisa, isso vai trazer salvação para você? Não vai, irmãos. O que traz a salvação para nossa vida somente é Cristo. Somente é Cristo Jesus e a nossa fé em Deus. Entendeu, irmãos? Agora, a mudança de vida, ela vai além da religiosidade, irmãos. Hoje em dia nós estamos vivendo uma religiosidade, onde as pessoas elas têm que fazer para ter. Mas não é isso, irmãos. Nada que você faça vai trazer as coisas de Deus para sua vida. Porque não é o que você faz, mas é o que você é. Entendeu, irmãos? Então, o verdadeiro evangelho, ele não é você ir lá na igreja todo dia, ou você ler a Bíblia todo dia, ou você cantar lá na frente, ou fazer isso, aquilo. O verdadeiro evangelho é você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É você ter o amor, é você pregar o amor, não é você falar, é você viver o que você prega, irmãos. Vai além de ler a Bíblia, vai além de tudo isso, irmãos. É você praticar a palavra, entendeu? Não é você ler a Bíblia por ler, é você viver o que você prega, você viver o que realmente você acredita. Porque Cristo é amor, não é julgamento, não é fazer por ter. Você não vai comprar pedaço em céu, você não vai fazer coisas pra estar no céu, pra trazer salvação nenhuma, irmãos. Quem trouxe salvação foi Cristo, não é você. Não é o que você faz ou deixa de fazer que vai trazer salvação pra sua vida. Quem traz salvação pra nossa vida é Cristo. Então, independente do que você faça, Cristo, ele quer, além disso, irmãos, ele quer uma transformação de mente, entendeu? Ele não quer somente religiosidade. Ou seguir, eu faço as coisas certinhas, mas em quatro paredes, Deus que me livre e guarde. Irmãos, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, a gente tem que ser verdadeiro, porque a gente não esconde nada de Deus. A gente pode esconder dos outros, mas nada de Deus. Nós temos que ser verdadeiros e temos que ser fiéis toda circunstância, 24 horas por dia, irmãos. Não é só na frente das pessoas, não é só viver com a Bíblia debaixo do braço e achar que tá tudo certo, achar que tá salvo, irmãos. A gente tem que crer em Deus, crer na nossa salvação, trazer a fé, ser perseverante, porque a nossa vida é um testemunho de vida para outras pessoas, que vai além da religiosidade, vai além de você ir numa igreja ou não. Mas se você crê em Cristo, se você ser transformado por Cristo Jesus, irmãos, isso vai além dessa religiosidade que hoje tem. Porque na época de Cristo não existia igreja. A igreja somos nós, irmãos. Não é um templo. Não é algo de quatro paredes. Não é fazer as coisas para mostrar para os outros, mas é fazer para Deus. Entendeu, irmãos? Porque na própria Bíblia fala que tudo que fazeis em nome do Senhor. Tudo que fazer, faz bem feito, como se fosse para Deus. Irmãos, é isso. Isso vai além de igreja, de religiosidade, de denominação, porque a igreja somos nós somos templos do Espírito Santo, irmãos. Entendeu? Não é quatro paredes. Então, se a gente tiver uma mudança de vida, realmente seguir a Cristo, seguir a palavra, não ler por ler, mas viver o que a gente prega, né? Nas nossas atitudes, no jeito de falar, de tratar as pessoas, não é se você vai na igreja ou não, entende? A religiosidade, o cristianismo, o evangelho de Cristo, ele vai além de tudo isso que os homens impõem pra gente nessa sociedade. A gente tem que achar a nossa essência em Cristo, irmãos. A gente tem que falar com Deus, a gente tem que orar a Deus,
falar com Deus como se ele fosse nosso amigo, que ele é o nosso Deus, ele nos escuta, ele nos ajuda, entendeu, irmãos? Ele é o único que pode nos ajudar a carregar a nossa cruz, porque a própria Bíblia fala, Jesus fala, o meu fardo é suave, meu jugo é suave e meu fardo é leve, com Cristo. Entendeu, irmãos? Então não há nada que o mundo ou o ser humano coloque você que seja uma carga para você carregar, irmãos, na sua vida. Porque Cristo, como diz a palavra, a misericórdia, ela prevalece maior que o juízo. Ela é maior que o juízo, irmãos. Então, a misericórdia de Deus na nossa vida é maior, ela vai além, né? Então, nós temos que estar em comunhão com Deus, fortalecidos na palavra do Senhor dentro de nós. E viver o que realmente a gente lê, entende? Não só ler por ler e viver a vida de qualquer jeito, mas viver a vida em Cristo, né? É o que eu venho trazer para vocês. E quem não aceitou a Cristo, o que não aceitar, reconhecer, porque nós não aceitamos, não é vocês que escolhem a mim, é eu que escolho vocês. É o Senhor que escolhe, é o Senhor que determina. Então, se você não aceitou, não reconheceu a Cristo como seu único suficiente Salvador, ajoelhe agora, pede perdão pelos seus pecados, reconheça, mude de vida e reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador, irmãos. É só isso. Viva uma vida com Cristo, tenha fé, permaneça na palavra, que o galardão está esperando nós, está nos esperando, irmãos, com Cristo Jesus. Amém? Vou passar para minha irmã. Amém. É isso aí que minha irmã falou, que nós venhamos estar sempre perto do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.